Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, Thais Alves, a caça-vampiros. Adoraria. E esse é o nosso primeiro review de Buffy. Ai, adoraria muito. Série muito boa, tem que fazer. Todo mundo já vê. Não é? Vamos Inclusive, fazer. já tiveram pessoas aí que escutam aqui do DWBRcast e começaram a ver Buffy Por nossa por causa. nossa influência de tanto que a gente fala de Buffy. A Então, gente fala o tempo todo. de nada, franquia maravilhosa. E quem ainda não começou, vai lá, né? Pois é, vai começar a ver Buffy, mas hoje a gente não veio falar de Buffy aqui, infelizmente, mas a gente vai falar de outra coisa muito legal. Sim, Time Lord Victorious. Sim, mais um podcast aí, mais um DWBRcast Time Lord Victorious pra conta, ainda bem, tá sendo muito bacana revisar aí tudo conforme vai saindo. Aí. Mais uma pecinha do quebra-cabeça. Especificamente, qual pecinha nós estamos falando, senhora minha esposa? A gente tá falando aí do quadrinho, mas não é o quadrinho da Taito. Não é o quadrinho. Não, é o quadrinho que vem na Doctor Who Magazine. Sim. Monstrous Beauty. Sim. Com o nosso queridíssimo, amado, idolatrado, Que salve, está de volta. Não no doutor. Não, o doutor acompanhado de Menina Rosa. Menina, a única Sim. companhia que ele teve ali, né? Poderia ser fase Jack, né? Podia ser, inclusive, até faseada. Meu Deus. Que triste. Não. Poderia. Não, Mas poderia. não me fale de nada. Mas poderia. Pelo poderia amor de Deus. A gente tem aí um nono doutor relativamente fresco, né? Sim. Não dá indício de que ele sequer esteve com o Jack, até porque depois que o Jack aparece, o Jack fica, então a gente sabe que isso não é mencionado. Entrada Provavelmente do nosso querido sim. capitão aí, né, cara? Isso. E a gente tem essa aventura que faz parte dessa big picture, né? Então, assim como no review que a gente fez da primeira história com o 10º Doutor, né? Que é justamente a Defender of the Daleks. Isso. A gente só tem um pedacinho dessa história que é um pedacinho de uma coisa maior. Exatamente. São várias pecinhas pequenas, Sim. que depois elas se juntam pra coisas maiores e depois se juntam as outras personas, Pois né? é, então vocês vão entender bem qual é desse amontoado de peças e qual é a imagem que a gente tá montando aí no panorama geral quando a gente for ali pros tempos sombrios pra poder revisar aí Monstrous Beauty. É isso aí, vamos lá. Bem, como a gente falou aí na abertura, né, essa é mais uma história aí que tem um elemento pesado do lance dos tempos sombrios, né? Sim. Se você não sabe o que é os tempos sombrios, ou se você tá caindo nesse podcast de paraquedas e não escutou os últimos, super recomendo você fazer isso. Não só porque a gente gosta que você escute nosso podcast, claro. Mas é porque é essencial, primeiro porque a gente tá revisando os tequinhos de Time Lord Victorious. Sim. Mas o último do WBRcast de Time Lord Victorious em específico foi o que a gente falou sobre a Gazeta lá, o jornal que a River escreve, né? The Dark Times. Isso, que veio que tava no anual. No 2021, anual, isso. E lá tem uma parte bem condensada sobre o que é exatamente os Tempos Sombrios, quem eram os seres presentes no Tempo Sombrio. Isso. E qual a importância desse período da história do universo, tanto pra Time Lord Victorious como pra Doctor Who como um todo, né? No geral, pois com é. certeza. Só lembrando, né, os Tempos Sombrios, eles são esse tempo antes do tempo, antes, né, da criação do nosso universo e tudo mais. Isso. Onde tinham só algumas raças presentes, dentre elas aí os grandes vampiros. Sim. Que sabemos que tem uma certa similaridade aí com o que a gente vai ver hoje, né? Isso. Aqui a gente vai ter um pedaço de seres vampirescos. Eles vão aparecer. Não são os grandes vampiros, ainda não falou, mas são vampirescos, então... não ficou claro, Mas o novo né? doutor, ele menciona eles, que ele fala... Sim, na hora sim. que os bichos aparecem, né, só adiantando um pouquinho, a Rose fala, mas não são vampiros, vampiro não existe. Ele fala, não, existem, e é brabo, e aconteceu... Eu adorei que a Rose, ela fica... Mas ela é meio cética, né? não existe não, você tá maluco? E tipo, sim, existe. Apareceu várias vezes em Doctor Who, inclusive, né? Mas aí, voltando ao lance dos Tempos Sombrios, né, a gente tem a raça dos grandes vampiros, tem Rachnos, Eternos. os Eternos, os Osirianos e Galifreyanos, que não são senhores do tempo. Ainda, A gente sabe né? muito bem, ainda mais agora, estamos vivendo num período pós-Timeless Children, né? Isso. Que apesar, né, de todas os problemas, né, as tretas que deu, porque tem gente que acha que é um plot ruim, tem gente que acha que é um plot bom, muita treta, como sempre. Como sempre. Qualquer decisão feita em temporada sempre atrai aí a discussão do povo. Atrai o discurso estragaram minha série, estragaram minha infância. Há quem gosta, há quem não gosta, mas o ponto é que Timeless Children explorou aí a Gallifrey Sociedade de Senhoras do Tempo. Não foi a primeira vez que isso foi feito. Não, né? não isso foi. Já no universo expandido, vira e mexe a gente acaba vendo, porque
enfim, um áudio vai lá e toca no assunto, os quadrinhos vão lá e tocam no assunto, pinceladas, livros, né? Pois é. Mas o lance é que aqui, eles falam que é um planetoide das sombras, né? Um Shadow Planetoid. Doutor e Rose caem nessa, parece uma praia, né? E eles não sabem, ela perguntou onde estamos, doutor, ele, sei lá. Rio? Aí... É que eles estão indo pro Rio, né, na verdade. E aí ele fala assim, não, é claro que eu sei onde eu tô. Mentira, não sabe porra nenhuma. É, que ela fala, você vive se perdendo. Ele fala, não, eu nunca me perco, quem se perde é a tarde. Maravilhoso. Mas esse comecinho aí já tem um... Não é um erro, não estou dizendo que é um erro. Fred, enquanto carioca, eu quero que você se pronuncie sobre essa questão. Não estou dizendo que é um erro, mas é esquisito, porque... Por quê? Porque o lance é que a gente tem ali o doutor falando, não, porque isso aqui, se isso for o Mardi Gras, né, o primeiro grande Mardi Gras do Rio de Janeiro, eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu te pergunto, Fred, você já foi no Mardi Gras no Rio de Janeiro? Eu nunca fui no Mardi Gras. Mardi Gras, você já marcou presença? O que é o Mardi Gras? O Mardi Gras é esse... realmente é tipo um carnaval de rua. Tipo um carnaval. Que acontece em New Orleans, né? Em Nova Orleans. Inclusive, também, em outros lugares do planeta também. Recomendo bastante, inclusive, A Princesa e o Sapo. Que tem a paradinha ali do Mardi Gras. E é uma coisa que rola até hoje. Não com a pandemia. Mas até hoje rola as festividades do Mardi Gras. Sim, aquele lance tem os beads, né? Tem toda aquela comemorações carnavalescas, entre aspas. Entre aspas. Mas não é o nosso carnaval. Não é o carnaval do Rio de Janeiro brasileiro. Eu entendo que o autor fez, né? Ele quis fazer essa brincadeira de, eles estavam indo pro Rio fazer alguma coisa do Rio. Só que aí fica estranho, porque o Mardi Gras não é do Rio. Parece que é a visão do gringo sobre o Brasil, né? Acaba parecendo isso. Tipo, olha só, o gringo nem entende direito nossa cultura, né? Não, assim, eu faço o advogado do diabo pro Scott Gray, porque vai que no futuro, no Rio de Janeiro, as culturas se misturaram e aí tem Mardi Gras. Vai que é no Rio de Janeiro do século 30. Não sei, sabe? Não sei. É a única desculpa plausível pra isso. Mas enfim. A gente vai passar esse pano porque a gente gostou muito da HQ. Pois é. Enfim, Scott Gray ele tem um histórico bom aí de história, tanto escrevendo quanto editando. Sim, ele é foda. A gente vai falar mais disso na frente, mas tudo bem. Eu relevo esse detalhinho. Tá perdoado. Né? Enfim, nesse começo do... Eu ia falar episódio. Nesse começo da história, a gente tem eles saindo ali, né, da tarde, aquela desculpa básica do porquê que eles estão ali. Só que algo está estranho, tá eerie. Porque o doutor tá com um cagaço. E isso não é muito comum. Não, muito pelo contrário. Assim, colocando em miúdos, né? Ele tá com cagaço. Ainda mais esse doutor, né, recém-saído da guerra. Tipo, ele era meio fuck the police, ele saía fazendo. Não é do feitio dele, né? Tanto que, assim, ele já tá querendo voltar pra tarde e ir embora. E a Rose isso é uma atitude estranha pro doutor. Fala, é a primeira vez, hein? Tipo, that's a first. Essa é nova, essa é nova. Ele fala, não, eu tô sentindo alguma coisa, é melhor a gente ir embora, que não sei o quê. Só que antes deles conseguirem tomar uma atitude, é claro que acontece alguma merda, Sempre dá uma merda. Só dá uma merda e eles são... abduzidos. Como toda boa abdução de alien, né? Que tem aquele feixe de luz e sobe a pessoa. Exatamente. E aí o lance é o seguinte, tem essa mulher... Né? Misteriosa, não sabemos quem é. Misteriosa. Vamos chamar ela de Dona. Dona Noble. Vamos falar da... A moça. A moça ali. A moça. A dona moça. A moça, né? E ela já vem com 2 pés no peito, soco na cara. Porque ela dá pra ver que ela é uma militar, né? Tipo, sim, claro. O clássico militar, vai! Quem são vocês? Não sei o quê. Atira primeiro, pergunta depois. O que vocês estão fazendo nas minas? Porque eles vão, conforme eles vão explorando, né? Dado momento, eles chegam... É logo no comecinho. Eles chegam num negócio que é um site de mineração mesmo. Isso. E aí, enfim, é justamente nessa hora que eles são abduzidos. Minas Gerais. Não Minas Gerais, não, apesar de ter falado do Rio. Essa é a mineração ali do que tem nesse planeta. Sim. Né? E quando eles são abduzidos, essa senhora aí, misteriosa, que a gente não vai dizer quem é ainda, ela começa a fazer o interrogatório básico a Quem eles. Quem é você? De onde você veio? Enquanto eles estão sendo abduzidos. O doutor não titubeia, nem né? hesita. Ele puxa o papel psíquico. Não, desculpe. Imagina. É muito bom, porque o desenho, o traço é muito bonitinho. Você vê que eles estão, tipo, tirando uma com a cara da mulher, né? Sim. Desculpe, eu esqueci, batemos aqui de surpresa, a gente é da inspeção de mina, viemos aqui pra inspecionar as minas. E a Rose, isso, nós viemos inspecionar as minas, tipo... A gente não consegue ver uma mina e não pensar, vamos lá inspecionar elas. É muito bom. Um completando o outro, assim, ela seguindo o que ele tá falando. Não, é muito bom porque, assim, desculpa esfarrapadíssima, porque o balão super fala o seguinte, ele fala... Nós somos inspetores de minas. Viemos aqui para inspecionar as minas. Aí a Rose... nós vamos inspecionar as minas. Não conseguimos ver uma mina sem pensar em inspecioná-las. Tipo, eles ficam dando volta na parada. E o nono doutor, ele tá muito peraltinha nessa, né? Tipo, o quê? Estamos aqui para inspecionar as minas. E aí o lance é o seguinte, né? Eles são abduzidos aí e
assim que eles chegam na nave ali do pessoal, eles têm o sangue deles tirado. Ah, não, mas calma, mas antes, uma coisa que é maneira é que enquanto eles estão sendo abduzidos, né, de novo, palmas aí pro desenhista, né, que é o John Ross, que ele consegue fazer eu adorei a arte, adorei. Ele consegue fazer as expressões dos personagens. Assim, você consegue imaginar tanto o Eccleston quanto a Billie Piper com aquelas carinhas, né? Tá super perfeitinho, assim, Nessas né? horas que eles estão tentando passar a lábia aí na moça misteriosa, o doutor puxa o papel psíquico e ela não cai. Você lembra disso? Tem isso. Ela falou, por que você tá sacudindo esse papel branco na minha cara? Aí você vê que ele já muda a expressão. Travou. Na hora ele fala, tá bom, essa aqui é minha amiga, eu sou só um viajante. Ela fala, tá bom, você vai precisar de muito mais do que isso antes de eu fritar você, né? Ela ameaça que vai atirar nele e tal. Sim, ela é super... agressivaça. E aí sim rola isso que você tava falando, que eles são levados pra dentro da nave. Isso. E eles são levados né, são presos e ela leva eles pra uma... Na hora ali, né, já fala, na tira verdade, o sangue dele. é uma salinha, né, que ela vai, não é pra essa sala principal. Ela vai pra uma salinha que tem o Medicus. O Medicus, exatamente. Ela fala, ó, tira o sangue deles aí, avalia, vê se é alien, porque pode ser perigoso, pode botar a operação em risco. Um personagem que eu já gostei logo de cara, porque ele é bonzinho e ele tem que responder às ordens dessa filha da mãe, né? Pois é, eu confesso que eu fiquei essa história inteira buscando em alguém o meu novo Dalek estrategista. Porque a história do 10º me deu essa pérola, essa flor a ser protegida nos campos de personagem do Doctor Who chamado Dalek estrategista. Pois é. E aí eu fiquei buscando Daleks estrategista nessa história. O médico foi o que chegou mais próximo. Não, ele chegou próximo, ele é um senhorzinho muito gentil. Mas ele é meio canalhão. No final, ele é meio assim. A gente fica porque ele faz coisas erradas. Ele é pau-mandado dela. Exato. Ela tem ele ali no cabresto, na rédea curta, né? Exato. Inclusive nessa cena é muito assim, né? Que ela chega, ela já vai botando banca de, faz aí que eu tô mandando. Ele fala, não, mas... Isso aqui é meu laboratório. Primeiro ele tira o sangue, né? Sim, e ele analisa. Ele fala, seguinte, minha senhora, realmente, são 2 alienígenas, só que o mais estranho é que eles não são da mesma espécie. Isso, cada um de uma espécie diferente. É de uma. E esse cara aqui, a spec dele é um negócio louco. Tipo, eu quero muito estudar ele. De onde você veio? Qual o seu planeta? Qual o seu nome? Ele fica super curioso. E aí o doutor fala, você fala isso pra todos os garotos. Que ele fala, seu DNA é incrível. Ele, você fala isso pra todos. E a mulher lasca um tapa na cara do doutor, né? Sim. E o médico fica puto. Que ele fala, peraí, calma aí. Aqui no meu galinheiro você não cisca. E ela, não, que galinheiro caralho. Essa nave é essa expressão. Não, ela não fala assim, gente. Isso sou eu localizando. Eu estou localizando, né? Como se fosse uma dublagem. Uma dublagem completamente sem filtro, né? Mas assim, ela fala, teu galinheiro é o caralho, essa nave é minha, tu vai me obedecer. Então é por isso que ele tem um pouco de medo dela, é por isso que ele faz o que ela manda e tudo mais, e também porque ele sabe que ela tem poder sobre ele. Ele é um velho, ela é uma militar, tipo, ela pode matar ele em 2 segundos. Inclusive ela fala isso, que ele fala assim, não, mas eu já fiz isso. Ele começa a falar, eu servi aqui, eu fiz isso. Aí ela fala, você é só uma... Ela fala uma causality, né? Você é só uma coisa que acabou sobrando sem querer, tipo, eu tô tentando te aturar. Eu tô presa com você. Você tá comigo porque você acabou sobrando de quando o geral morreu. Isso. Mas, amigão, é isso, você trabalha pra mim ou você é descartável. Não questione minhas ordens, né? É por aí a atitude dela em relação a ele. Isso só faz a gente querer proteger ele mais ainda. Sim, exatamente. Porque ela é uma puta uma coisa. E o grande lance é que enquanto tá tendo essa loucura, rola uma invasão mesmo. Porque esse planeta, isso aqui é Doctor Who, as invasão. Planetoide sombrio, né? Que é algo completamente novo em Doctor Who, inclusive, né? A gente nunca tinha visto. Engraçado, né? A gente fica o tempo todo tentando descobrir o que é, né? Lógico! E aí quando ela falou... A cada fala, cada balãozinho você fala... referência. Ai, meu Deus. Isso se conecta a alguma coisa? Pois é. Quando ela fala do Shadow Planetoid, eu fiquei logo pensando, será que tem alguma coisa a ver com a Shadow Proclamation, né? Tipo, a Proclamação das Sombras? Sim. Porque ela fala muito disso, você tá quebrando minha jurisdição, você tá invadindo o espaço que não é seu. Isso. E aí eu fiquei pensando, será que é como se fosse um planeta base ali deles? De repente. Mas na verdade não. Eu acredito que a gente vai descobrir no próximo episódio, na próxima história, porque né? Essa é só número 1, né? Ainda Pois tem é. a continuação e tudo. Pois é. E aí o lance é que começa essa invasão e o doutor aproveita pra vazar, né? Picar a mula. Ele consegue usar ali a Sonic, ele se solta, beleza. Sim. E ele sai. Quando ele sai, tá pior lá fora que dentro. Porque lá fora tá rolando essa invasão dos Cucurbites. 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 Peraí, é Cucurbites. Cucurbites, Cucurbito. Mas a gente chama de Cucurbita, pra facilitar, né? Pra deixar mais bonitinho. Que eu vou te falar que é um dos personagens, assim, design de personagem, tanto em aparência quanto em concepção da ideia. Muito eu achei legal. muito maneiro que muito legal. O doutor explica, ele fala, meu Deus do céu,
são os cucurbitas, ferrou, vambora. Aí a Rose fala, peraí, o que é isso? O que tá acontecendo? Ele fala, esses seres, eles são naves sencientes. Isso. Que eles são movidos a sangue. O combustível é sangue. Sangre. E o que eles fazem é basicamente de planeta em planeta sugando tudo. Mano, e bizarro. Suck and dry, né? Tipo, ele seca os planetas. E aí eles vão embora. E é por isso que eu tô com tanto medo. Vamos embora, a gente tem que caçar Tardes agora. Porque fudeu. A Rose fala, calma, por que você tá tão agoniado? Tão aí ele fala, nervoso. agora que eu me liguei, por que eu tava com esse ímpeto de querer ir embora? A gente tá onde a gente não devia estar. Isso. A gente tá e ele sentiu. nos Dark Times, a gente tá nos Tempos Sombrios. Nos Tempos Sombrios. É uma época que ninguém deveria ir, nenhum viajante do tempo deveria pisar aqui. E não só viajante do tempo, ele fala Senhor do Tempo, ele fala... Sim. Galifreano não, é Senhor do Tempo Senhor que do ele tempo. fala mesmo, tipo, Senhores do Tempo não deviam estar aqui, é por isso que eu tô sentindo isso, vambora. Pois é, e pra piorar, na hora ali que eles estão saindo, né, na bagunça, ele escuta ali enfim, a mulher misteriosa, que já vai deixar de ser misteriosa, falando com alguém pelo rádio, ali pelo comunicador, e a pessoa do outro lado fala, Rassilon, é isso. E aí toda a matemática é feita na cabeça do Nono. Aí rola a Nazaré ali, né? Só que a Nazaré não confusa, porque ele junta tudo. Não, na hora ele já... Ele fala, então é isso que tá acontecendo. A gente tá num evento muito atrás no tempo, que a gente não deveria estar. E pra piorar, esse é o meu povo. Aí a Rose, mas peraí, eles não conheciam. Ele fala, não, é alguma coisa antes dos Senhores do Tempo. Isso. É o meu povo antes de sequer eles serem os Senhores do Tempo, porque eles não conhecem a minha genética. Ele fala assim, os Senhores do Tempo ainda não existem. E a Rassilon, ela menciona Gallifrey. Então Gallifrey existe, mas a sociedade ainda não. Sim, exato, que é justamente aquilo que a gente já sabe que acontece, né? Isso é uma coisa que a gente vê em vários momentos do universo expandido e também da série também. de Doctor Who, que é essa Gallifrey pré-sociedade, os Senhores do Tempo, né? A gente sabe, por exemplo, tem o lance ali dos Shobogans, né? Que são eles, antes de tudo lá atrás, que é o que a gente vê em Timeless Children. Exato. A gente vê nos quadrinhos da Titan do 10º, não de Time Lord Victorious, mas os gerais. Lembra? Eu não sei se é no 1 ou no 2, que uma das companions dele, acho que é a Gabi ou a Cindy, não lembro, vai pra um lugar que tem aqueles bichos da cabeça de aquário, que são os Shades. Exato. Que aí tem o preto, vermelho, branco, que a gente descobre que é uma Gallifrey antigona e tal. Exatamente. Pois é, então a gente já viu isso. Muito milenar, né? Muita coisa aconteceu em Gallifrey. E a gente pôde ver aí em primeira mão, justamente por conta do Timeless Children, o nascimento da sociedade. Isso. Também. Então a gente sabe que teve muita história antes. E é muito legal juntar todos esses pedacinhos, né? Tipo, então, peraí, antes Gallifrey tinha aqueles seres. Aí depois vieram aqueles. Aí depois essa mulher encontrou uma Timeless Child. Mas isso nem é citado aqui. A gente não, só tá falando... a gente consegue costurar a história de Gallifrey com esses dados, né? Pois é, eu tô falando isso justamente por conta dessa costura que você tá falando mesmo. Que Doctor Who, ele é esse grande tapete de várias... que vai se costurando em todas as mídias. E ao longo do tempo. Sim, ao longo dos anos, por isso que quando tem todos esses levantes, né? Esses, não, a série está morrendo, meu Deus! Minha infância acabou! Eu fico consternado, assim, porque tipo... Cara, você tá... A gente sempre fala isso e vale repetir. As coisas que hoje são escritas em pedra um dia foram maluquices inventadas também. Com certeza, a gente tá aí revisando a série clássica, a gente tá vendo em qual momento vários conceitos estão surgindo. E não, mas aí isso mexeu com algo que não deveria ser mexido, que estava estipulado. Gente. Quantas vezes a série já não disse várias coisas que ela tinha dito antes? É bobagem, gente. Mas enfim, esse não é o ponto aqui. O ponto é que nessa maluquice toda que tem os cucurbitas no céu, e o doutor descobriu que essa mulher é o Rassilon. E ele quer fugir. E meu Deus do céu, do Senhor do Tempo, o que eu tô fazendo aqui? Por que a Tarde veio me deixar aqui? A Rose é pega. Pelo muguerção. Pelo muguerção. Aparece um morcego gigante. Um mocergo, que é o nome do alien. Um mocergo. Não, mentira. Aparece esse morcegão gigante, né? Digno aí de um Man-Bat, de Batman, né? Que é aquele morcegão diabólico. É nesse nível. É maior que a Rose, o bicho. Não, é um morcego humanoide imenso. Gigante. Cata ela e leva embora. Tchau. E o doutor fala, meu Deus do céu. GG for Rose. Nessa hora que o morcego aparece, cai uma nave também, e o doutor ele vai ajudar a pessoa da nave, né? Já que a Rose foi pega, né? Beleza, deixa eu ajudar pelo menos alguém. Ele ajuda o cara agradece, tal, não sei o quê. E depois disso, o doutor vai atrás do Médicos. Isso, exatamente. Porque ele quer saber, tipo, esse cara pegou meu sangue, esse cara deve saber alguma coisa, eu preciso salvar minha amiga. Todo mundo se ajuda. Ele me ajuda a salvar minha amiga, eu ajudo ele a tentar sair um pouco do controle dessa Rassilon louca. Rassilon. Né? Porque ela é tipo o Rassilon louco de guerra, né? Então a gente já Mas viu. é o Rassilon, typical Rassilon, né? É que tem Rassilons. Classic Rassilon. Então, se for clássico, a gente tem Rassilons que não são tão assim. Por exemplo, Five Doctors, ele tá ali só
bigodão, né, na tumba. E aí, galera, vocês querem ver pra sempre? Legal, hein? Posso botar vocês aqui no mármore e tal. Mas ele não é um louco bélico, vou matar todo mundo. Tipo, como o James Bond, por exemplo. Como o Timothy Dalton, né? Que já tem um histórico com seres sobrenaturais, né? Em Penny Dreadful. Caraca! A gente tá falando de coisa de vampiro. Inclusive, vamos recomendar, sim, Penny Dreadful. Sim. Penny Dreadful aí, maravilhosa. Nas recomendações de hoje. Uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. É muito bom mesmo. Maravilhoso. Enfim, realmente, é um bom paralelo, assim, que é aquele Timothy Dalton... que é aquele Rassilon que tava ali na Guerra do Tempo, então ele era muito visceral, muito parecida com essa Rassilon. Muito, muito, muito antiga. Sim. Né? E aí, beleza. A Rose foi pega e a gente vê ela acordando. Isso é muito bom porque a Rose ela é um dos poucos personagens da cultura pop que acorda com cara de quem tá acordando. Maravilhosa. Lembra em Rose, que ela com o cabelo todo descabelado e tal? Tipo assim, a primeira cena da série moderna, Exato, gente. Que é memorável, porque ela é cada um de nós. Memorável, eu amo. E aqui é a mesma coisa, que ela acorda, tipo... Mãe, pelo amor de Deus, é sábado, me deixa. Quero dormir. E aí, não é nossa querida Jack Tyler. Não. Não, é tipo um Nosferatu, cara. Exatamente. Porque ela fala, tipo, ela acorda, ela... Não, era só um morcego, não era vampiro, não existe vampiro, era só um morcego gigante. Ela ainda tá nessa, né? De que não existe negacionista, vampiro. Né? Super, tipo, não, vampiro não existe, imagina. Eu tenho certeza que eu alucinei, ou sei lá, porque essas coisas não existem. Isso eu acho engraçado. Morcego gigante pra ela, ok. Até porque pode ser um ET. Agora, vampiro, aqui eu boto meu limite, né? Pois é, mas, e olha que ela já... Assim, a gente vê uma Rose já super entrosada com o Nono. Então, ela já viu muitas coisas impossíveis. Pois é. Então, é muito engraçado ela questionar na realidade. Mas ela questiona, ela fala... Não, pra ela, vampiro não existe. Aqui ela descobriu que existe. Porque ela é recepcionada por um ser vampiro escasso, que é o Frey é tipo Frey, não é? Frei, frade, nessa pegada. É a mesma coisa, né, na verdade. É uma figura religiosa, porque né? É aquele tipo de coisa que, tipo, quando você não pode falar, tem sua majestade, vossa majestade, isso. Né? Tipo, frade e frei é a mesma coisa. Isso, exatamente. Até onde eu sei. Em inglês é friar. Exatamente. Pra quem lembra bem, tem o Frei Tuque, né? Friar Tuque do Robin Hood, até aparece no episódio do Robin Hood e do Dr. Who. O Domori Gato Mr. Roboto. Isso, o Robert of Sherwood, exatamente. Exatamente. Pois bem, ela é recepcionada aí por esse... Vamos chamar de Frey, né? Pra fazer o Frey Greystock. Né? Que é esse... Ele, pra mim, é um Nosferatu. Ele é igualzinho Nosferatu, né? Sim, igualzinho. Aliás, esse pedaço da história é bem pra parecer esse tipo de vampiro. Porque a real é que, vamos lá, né? A gente tá falando muito de os grandes vampiros, né? Porque a gente já falou no último podcast e tem a ver com Dark Times, né? Isso. Os grandes vampiros são uma raça aí muito ligada com os Senhores do Tempo, porque eles vivem em guerra com os Senhores do Tempo em vários momentos. Exato. E por vezes os Senhores do Tempo já até usaram eles em guerras. A gente sabe que, né, já foi até tentativa de usar eles ali na Guerra do Tempo mesmo, né? Sim. Enfim. Sempre existe um paralelo, né, entre os vampiros e os Senhores do Tempo. Eles também enganam, entre aspas, a morte, né? Bem nesse aspecto. Então eles têm essa similaridade, né? E a gente não é à toa que o termo é o mesmo, porque a gente sabe que os grandes vampiros, né, eles são os pais, entre aspas, de todos os tipos de vampiros por aí. Exatamente. Então, até os nossos vampiros da Terra que existem, né? A gente tem Vampires of Venice, tem vampiros. Isso. Os vampiros terrestres, eles são derivados dos grandes vampiros. Isso. Assim como todas as subespécies de vampiros, o que, apesar de ser uma espécie aí relativamente nova na franquia, eu acredito que esses seres aí que o Frey faz parte, eles são meio que offsprings dos grandes vampiros em algum ponto, ou até podem fazer parte dos grandes vampiros mesmo. Sim, com que certeza. Aqui não é dito certinho. Ainda não sabemos, e a gente nem sabe, né, se vai ser revelado que sim ou que não. Pois é. Uma coisa que também é importante dizer é que os cucurbitas, as naves, elas são aliadas ali, fazem parte dessa ala vampiresca de personagens, mas apesar de ser a primeira vez que eles aparecem, não é a primeira vez que eles são citados. Isso. Né? Eles foram citados a primeira vez em Tooth and Claw, não confundir com o episódio Tooth and Claw. Que é ótimo. Tooth and Claw, o quadrinho do Oitavo Doutor, da Dr. Who Magazine. Isso, exatamente. Né? Que, inclusive, na época, quem era o editor de roteiro dos roteiros dos quadrinhos... É esse roteirista o Scott aqui. Gray. Então tá faz sentido, tá tudo em casa. Interligado. Né? Foi citado nessa história, Tooth and Claw, e aqui a gente tá finalmente vendo como eles são. E na hora que eles são atacados, é mencionado, né? Estamos em guerra com a Aliança dos Vampiros. Então é isso, eles estão sendo atacados porque tá rolando uma guerra. Estamos no meio dessa guerra. São esses... Gallifrey versus vampiros, né? A Aliança dos Vampiros. E aí faz sentido tudo que a gente tava falando, né? São várias subespécies de vampiros aliados pra vencer um inimigo em comum. Isso, todos liderados, muito provavelmente, pelos grandes vampiros, por conta de todo o envolvimento da Era Sombria aí, dos Tempos Sombrios. Pois é. Certo, e a Rose tá aí no meio dessa
tá sozinha, né? Ela virou a vítima do sacrifício, né? Super, então, por quê? O Frey tá ali conversando com ela e não sei o que lá, aí aparece lá o olha, Caraca. morcego. Isso, é pra gente aprender a não ficar falando errado de propósito, que a gente fica de zoeira, o muguerço, aí quando eu falar certo, a gente erra. Nem sei mais falar certo. Morcego. O homem morcego. Morcego. Que é Batman. A gente descobre que o nome dele é Hugo, né? E também... E ele é muito bonzinho. Quem é o bonitão? Quem é o bonitão? Quem é o bonitão do pai? Ai, que bonitão, que delícia. O Frey fica falando assim com ele, né? Muito Exatamente. E aí, né, o Frey fala, ó, prepare a moça aqui... veste ela, né? E leva lá pras 3 irmãs. Não, é que ele fala... Isso é muito maneiro que ele fala... Ele chama uma empregada, né? A Sentia. A Sentia. Ele fala assim, Sentia, ó... Veste ela porque as roupas dela são tão imundas quanto as maneiras dela. Né? E a Rose fica puta da cara. Lógico. Fala, não gostei disso não, aliás, branco não combina comigo, minha filha, não quero não. E a menina, isso é muito louco, porque ela é uma vampirinha também, né? Sim. Ela tem jeito de vampiro. Sim. Só que ela não é má. Não, ela é um amor. Ela também é de guardar no potinho. Sim. A pobre. No momento em que a gente tem ali a Rose falando que não quer vestir, ela implora pra Rose, ela fala, não, por favor, veste, senão eu vou ser punida. Olha, bota a roupa. Que horror, né? E aí você imagina o tipo de punição que eles dão nesse Deus lugar, me né, livre, cara? guarda, melhor nem pensar, né? E aí eles botam, né, um vestidinho branquinho nela, toda fofinha e tal. Sim, que inclusive isso é a roupa que tem naquelas imagens de divulgação, né? Isso, exatamente. E aí ela é, então, levada às 3 irmãs. E essas 3 irmãs loucas. As 3 irmãs loucas. E é muito interessante porque elas são... ali o arquétipo, né? Das Nornas, das Moiras, das Parcas, né? Parca, não lembro de Parca. Tem Parca? Parca é da mitologia romana. Moira da mitologia grega. Eu lembro de Moira. E Norna é da nórdica. Ah, sim. Mas é o mesmo arquétipo de personagem. O arquétipo da a jovem, velha, a mulher e a velha. A mulher jovem, a mulher velha e a mulher bonita. Anciã. Jovem. Cara, é na meia-idade anciã. É na pegada que a gente tem em Abracadabra. Caso você precise de um auxílio visual, a gente tem Sarah Jessica Parker fazendo a bonitona. A jovem. A Winifred ali, que é qual é daquela atriz lá que canta? Bette Midler, fazendo a véia loucona. E Sim. tem aquela terceira atriz que eu não lembro o nome, que é a maluquinha. Isso. É a mesma coisa aqui, né? Que a gente vê, no desenho a gente vê que tem uma que é uma criança. Isso. Que ela é até mais infantilizada na fala. Tem uma que é mais velhona, carcomida. E a do meio é meio que o meio termo. Uma mulher é mulher. E eu gostei muito do desenho delas. Gostei muito. É legal do que elas traço. são brancas, elas usam branco. Parece que elas não têm cor, né? Quase. Isso, tipo meio fantasmagórico, né? Fantasmagórico. E elas falam juntas, o balão delas tem uma letra diferente, uma fonte diferente. O balão é torto, a letra é torta. Elas não falam bem juntas, né? Elas falam a mesma coisa de formas diferentes. Porque elas falam assim, Greystock, eu tô com fome. Greystock, eu estou cansada. Greystock, eu tô... É sempre assim. Quando uma fala uma coisa, as outras complementam com coisas parecidas. É como se elas fossem uma entidade só, né? Elas funcionam ali em osmose uma da outra, assim. E é muito interessante que na hora que a Rose tá sendo levada, o Greystock fala, não, sua pele é tão macia, você é tão tenra, elas vão se alimentar, você é quente. Ela fala, tira a mão de mim, não sei o quê. Elas ficam em cima dela, né? Sua pele é quente, você sua. Não, mas eu digo, até antes delas aparecerem, que a Rose dá uma tirada com a cara delas e o cara fica puto. Ele fala, você, cuidado com a língua quando for falar das irmãs loucas, elas têm que ser respeitadas. Ela fala, amigão, quem tá chamando elas de louca é você. Ele fala, não, mas a loucura delas é uma dádiva. É uma dádiva, é um presente. Porque elas dançam no caos, o espírito delas foi levado pra um outro plano, elas dançam no caos, elas veem beleza na destruição, então tudo... É tudo meio parecido com o Neil Gaiman, né? Tem um cheirinho de Neil Gaiman, né? É um conceito meio New Game místico mesmo. New Game místico. Mas é basicamente isso, elas são loucas, mas a loucura é vista como uma bênção. Sim. Pra esse grupinho ali específico. A loucura que dá o poder pra elas. Isso. Porque todo mundo teme elas, Sim. então... Pode ser visto por esse ângulo mesmo. Então elas são poderosas, vamos obedecer, Pois né? a Rose tenta argumentar com elas ali, fazer de mulher pra mulher Marisa, né? Que ela fala, seguinte, ele me tratou mal, ele fez isso, fez aquilo. Só que elas estão cagando, porque elas vão pra Rose como se a Rose fosse um bife. Né? Exatamente. Porque tão ela gostosa, é alimento. porque tão bonita, porque tão macia. Você é quente, você é sua, você é tão orgânico. Pois é, é muito engraçado também que quando a Rose acorda, o Greystock pergunta pra ela, mas quem é você? Você é tão diferente da raça. Ela fala, eu sou uma humana. Aí ele fala, human. O mino. Tipo, né? É porque é human. Né? Porque o lance é o seguinte, né? Eles não conhecem a raça humana. Óbvio, estamos nos tempos sombrios, não existe raça humana. Então, assim, ele nunca ouviu falar essa palavra. Então, quando ela fala human, ele fala human. Tipo, human? É como se ele não soubesse pronunciar direito. Não, ele não sabe, né? Pra ele é uma coisa nova. E olha que engraçado, né? A gente tem a Rose sendo a última ser humana da história, entre aspas, pura, né? Que é
ou humana filha de humanos. Isso. Ali em The End of the World, né? A gente tem a Cassandra, que, enfim, ela tá toda modificada. É humana, só mas que a entre Rose, aspas, né? mas a Rose tá ali, ela é uma humana regular, com cara de humana. E aqui a gente tem ela sendo a primeira humana a aparecer, né? Porque, tipo... Na face do universo. Antes mesmo do universo ou ser na face criado... desta realidade, pelo menos, né? A gente tem a Rose ali dando rolé sendo humana. E aí o cara fala, quando ele apresenta pras irmãs, ele fala, não, ela é uma tal de human, é nova, uma espécie nova, ela é uma delícia. Falar, cara. E elas vão, como eu falei, pra cima dela como se fosse um bife e a história acaba aí. Acabou. Né? Só que em paralelo a isso que eu tava falando... Aí eu já fiquei assim, não! Eu odeio quando a história termina na hora que vai acontecer. Isso é cliffhanger. É lógico. O cliffhanger é importante. Agora só mês que vem. É pior do que a série de TV. Sim, porque demora mais. A série é semanal. Isso é mensal. Não, mas depende do cliffhanger. A gente fechou com o cliffhanger no finale e só vai voltar, sabe Deus quando. Né? Diz aí que é esse ano ainda, né? Tem aí o especial, mas depois... E depois? Exatamente. Só Deus sabe, né? Mas olha que interessante. Enquanto tá rolando tudo isso ali com a Rose, as histórias vão rolando em paralelo, né? O doutor, ele tá tentando ver o médicos ali, que a gente fala médicos, mas na verdade ele tem um nome, né? Que Sim. Médicos parece ser tipo o cargo dele, até porque, né, médicos seria um nome meio estranho, né? Médicos Androcan. Isso, né? E é muito legal, né? Porque a gente sempre lembra que doutor também é uma palavra pra medicina. Será que tem alguma relação? Então, engraçado, eu fiquei tentando, será que vai ter alguma relação? Será que... Mas não, assim, parece que ele é só um médico do local mesmo. Por enquanto, né? E óbvio que chamam ele de médico, porque, enfim, é o Androcan. Isso. E o doutor, ele vai atrás dele, tipo, ele vai no quarto dele. Isso. Ele não bem ameaça, ele racionaliza com o cara. Ele, você me ajuda, eu te ajudo, vamos aí. Aí ele fala, não, tá bom, eu vou te levar pra nave da Rassilon. Isso. Porque sempre fica ali acho que é a ala sul, ala sudeste, um negócio assim. A gente vai pra lá, rouba a nave, salva sua amiga, aí dá um jeito nisso. Só que quando eles chegam lá, a Rassilon tá lá dentro. Porque ela tava de olho. Antecipou o que eles iam fazer. Pois é, ela tava de olho ali nele, então a gente sabe que isso também já ficou em aberto. Também tem, outra pontinha, né? Outro cliffhangerzinho, que eles chegam lá, dão de cara com a mulher, e a mulher, que caixa azul é essa aqui? Quero saber o que é isso. O doutor, inclusive, fala isso quando ele chega na sala do Androcan, do médicos, né? Ele fala assim, minha nave sumiu. Alguma coisa vocês sabem que eu não sei, porque, vocês pegaram meu material genético da minha amiga foi raptada por um morcego gigante, tem vampiro no céu e os caralho, e minha nave sumiu. Minha nave sumiu, então vocês querem alguma coisa que é minha, tipo, vocês não sabem quem eu sou, mas vocês querem minha tecnologia? Qual é? Exatamente. Né? E a gente descobre que tá com ninguém menos que o próprio Rassilon. Própria Rassilon. Bate aquele Desculpa, medo. tô acostumando aí. Maravilhoso, eu gostei. Maravilhosa. É assim, não, maravilhoso. Aliás, já quero cosplays dessa Rassilon. Cara, ia ser maneiro, maravilhoso. Né? Pois é, cara, eu achei maravilhoso mais um personagem que a gente sabe que é de Gallifrey e tudo mais, com o gênero invertido, né? Sendo mais uma mulher. Tipo, é bacana como a série e, enfim, o universo expandido dela, né? A franquia, né? Vai tornando isso um conceito cada vez mais natural. Não, tem que normalizar. Sim, tem que normalizar, né? Mas eu acho que vai até além do fato da gente conhecer agora uma Rassilon ao invés de um Rassilon. É mais um Rassilon. É mais uma encarnação do Rassilon. E é sempre legal ver isso. Pode ter pano pra manga pra mais histórias com ela, porque né? as regras pro Rassilon não são as mesmas, tipo, esse negócio de 12, o limite. Que caralho, o Rassilon faz o que ele quer, Exato. entendeu? Ele tem quanto ele quiser. Então, é legal a gente ver, porque apesar de ter essa possibilidade de infinitos Rassilons, a gente acaba vendo muito pouco do Rassilon e a gente sempre é levado meio que a crer que, esse, por exemplo, sempre que a gente vê um negócio que é nos eventos da Guerra do Tempo, a gente assume que é Ultimate Dalton, mas às vezes não é, entendeu? Porque a Guerra do Tempo durou séculos. Então, assim, então é bom a gente ter mais faces do Rassilon, ou melhor, mais faces de Rassilon com certeza. Ao longo do Doctor Who, pra poder usar em outros momentos, né? Enriquece o cânone e abre espaço pra mais histórias com esse personagem. Lembrando aí que, voltando, estamos falando, como a gente tá falando de coisa muito atrás, acaba que a gente cita muito isso, mas lá, em Timeless Children, né, a gente vai ver, enfim, a Tection achando a Timeless Children e tudo mais, todo aquele lance. E aí a gente vai ver o nascimento da Sociedade dos Senhores do Tempo. Sim. Em dado ponto, a gente vê que tem 3 shapes ali, né? 3 que sombras. A gente sabe que é justamente o Rassilon, o Ômega e o outro. Que nesse caso é a Tection. Né? Que isso já foi até... Enfim, quando saiu o roteiro, tava bem claro que era isso. É isso. É isso, com as suas belas vestes alegóricas, lindas. Mas agora a gente viu ali esse Rassilon nesse momento, mas a gente sabe que agora antes
teve essa, Rassilon? Antes mesmo de ter, sei lá, talvez enquanto tava tendo todos aqueles experimentos, antes mesmo da Tech Team encontrar a Timeless Children, pô, muito antes, bota antes nisso. Gente, Tempo tava Sombrio rolando, é tipo muito atrás. Tava rolando essa piaba aí com os vampiros. Inclusive, no guia, né, que a gente inclusive já revisou ali do anual, diz que os Tempos Sombrios estão grudadinhos logo depois do Big Bang. Então, sim, esse é o nível da longevidade dessa coisa. Tipo, é bem lá atrás mesmo. Tem muita coisa que ainda não existe, mas essas coisas existem, né? A gente já tá vendo que tinha os Eternos, que tinha os vampiros, que já tinha Gallifrey. Sim. Então, Gallifrey é um planeta que tava lá atrás também, né? Sim, isso no último podcast a gente comenta bastante, então, né? É muito Por isso legal. que é bom vocês escutar. Exato. Então é muito legal, né, explorar esse pedacinho da história inventada, né, claro, totalmente ficcional, e quem convivia ali, que tipos de seres havia, muito gostoso, as relações entre as espécies, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito em Doctor Who, né? Cara. Porque Doctor Who não é só um sci-fi tirinho de nave. Sim. Ele é world builder, né? Tipo, conforme você vai vendo a história, você vai vendo literalmente world building, porque você vê planetas sendo criados, você vê sociedades interagindo. Eu gosto muito disso em ficção científica no geral, assim, tipo, quando a gente tem eu vou botar entre aspas, essa diplomacia entre planetas, tipo, muito legal. Por exemplo, os grandes vampiros, eles interagem com, sei lá, os Cthulhu. Ou como os grandes vampiros interagem com os Senhores do Tempo, ou com os Osirianos, ou qual é a relação entre Racnos e, sei lá, a criação dos Eternos. Sei lá, entendeu? É muito legal, né? Só deixa o cânone e o lore, né? O universo de Doctor Who cada vez mais rico. Sim, né? E essa eu acho que é a cartada, a gente tá vendo, já tá nossa terceira análise de uma coisa de uma coisa de Time Lord Victorious, que é justamente isso, né, cara? Essa é a cartada dessa mega saga. É estar explorando esse momento tão importante pra criação de universo mesmo. Exatamente, super específico, né? A gente vai situar a história inteira nos Tempos Sombrios. É assim que era naquela época. Direto ou indiretamente, né? Por exemplo, um pedacinho dela, porque né? a gente teve na história do 10º, foi falado, mas a gente não viu os Tempos Sombrios. Aqui a gente já tá nos Tempos Sombrios. Já tá lá. A gente ainda tem, a gente sabe que Time Lord Victorious é uma mega saga que vai do 8º ao 10º. Isso. Né? Em sua maioria, os pontos principais, do 8º, 9º e 10º. Não vai passar pelo Doutor da Guerra até onde a gente sabe. A não ser que seja surpresa, né? Vai saber. Então, mas acho improvável. Pois a gente ainda tem o 8. Onde o 8 vai estar? Será que o 8 vai estar na Guerra do Tempo, no tal momento em que a Guerra do Tempo é apagada? Será que algo que o Nono vai fazer aqui vai influenciar na criação de Gallifrey enquanto sociedade de Senhores do Tempo? Porque, exatamente. Determinar alguma regra ali, né? Porque isso é uma coisa importante. Por que é tão tabu qualquer agente do tempo, em especial um Senhor do Tempo, ir pros Tempos Sombrios? Justamente por isso. Porque ali era onde tava, tipo, era meio que o caldo primordial de tudo. Exato. Qualquer merda que ele faça ali influencia, às vezes, na criação da própria sociedade dele. Com toda certeza, né? Inclusive, né, nessa mesma edição da Dr. Magazine, porque lembrando que essa HQ é um suplementinho da edição 556. Isso é interessante, porque normalmente as HQs do Doctor Who, elas são partes da revista, colado no miolo da revista. Isso. Esse não, ela é soltinha, ela é uma soltinha, pra você colecionar direitinho, tudo separadinho. A gente tem uma entrevista com o James Goss, que nada mais é do que o showrunner de TLV, ele é a mente por trás do conceito de TLV, né? Por exemplo, esse aqui, o roteiro é do Scott Gray, mas ele tá sob a chancela aí do James Goss. O James Goss, o que ele fez? Ele concebeu toda a ideia. Ele é um gênio, ele é um gênio, isso. E ele falou pra cada um, tipo, a sua história vai ser sobre isso, a sua história vai ser sobre isso. Showrunner, 1000%. E ele disse que, na verdade, o pontapé inicial começa quando o 10º Doutor faz algo durante os Tempos Sombrios e muda o curso da história. Então, eu acho que o 10º é o principal, e o 8 e o 9, eles são levados pra lá de alguma forma. O 9 parece que não sabe o motivo, né? Talvez seja mas depois. É por causa do 10. É que, de novo, a gente tá vendo, são várias perspectivas do mesmo personagem, né? Isso. Aqui a gente tá vendo o Nono, mas a gente não sabe se, por exemplo, o 10 ele vai chegar, vai fazer alguma coisa e o Nono vai ter que voltar aí. Ou se ele... Sei lá. Se o Nono foi atraído pra lá já por conta do que o 10 fez. Isso, a gente não sabe ainda. Exatamente. Como o 8 vai para lá também não sabemos. De novo, e a gente fica mais perdido ainda. Vou repetir, é muito gostoso estar perdido com todo mundo. A gente não tem como saber também, é só teorizar. Mas aí o Defender of the Daleks também, tem só o primeiro pedaço. Então, exato. A gente não sabe pra onde vai a história em nenhum ponto direito. E a impressão que eu tenho é que, assim,
impressão não, é real. Nós não estamos vendo a história dos Tempos Sombrios na ordem correta. Não, pera, mas como assim? A gente tá... Você diz em relação ao todo... Você acha que a gente vai ver coisa antes, nos Tempos Sombrios? Tipo, um evento antes disso, mas ainda nos Tempos Sombrios? Dentro dos Tempos Sombrios. Mas antes desses eventos dessa HQ? Tá. Vamos supor assim, a gente já viu a HQ do 10, a gente já viu essa HQ do 9. A HQ do 10 é muito depois. Muito depois. Sim. Mas, por exemplo, de repente tem um áudio que é antes. Então, essa coxa de retalho legal. Vai ser desenhada só quando tudo acabar. Foi legal você falar isso, porque a gente sabe... Lembra quando a gente falou dos Cthulhu no último coisa? A gente sabe que a capa do áudio do mestre, que vai ter o mestre do Delgado e do Enlil, isso. Tem o Cthulhu na frente isso, entre na eles. Capinha, Eu acho que os eventos desse áudio, ou pelo menos algo que foi citado nesse áudio, vai ser pré os eventos dessa HQ. Tá vendo? Porque às vezes é tipo... Porque a gente sabe, de novo, puxando o que a gente falou no podcast passado, os Cthulhu, eles chegaram e eles... Isso é uma coisa importante também que a gente acabou ainda não falando. Quase que estava esquecendo, é bom falar. O grande lance que tá rolando nessa história aqui, da Guerra dos Vampiros e tal, é o lance do Supremo, The Ultimate. Isso, The Ultimate. E aí o doutor questiona, né? Tipo, qual é? O que é esse? O que é o Supremo? O que é isso? Aí o médico fala... É um conceito meio novo até pra gente. Algumas pessoas chamam de Ultimate, algumas pessoas chamam de The Void, né, o vazio, e algumas pessoas chamam de morte. Olha, tipo, que legal. Esse conceito, essa tal de coisa aí chamada morte, a gente não sabe qual é direito. A gente nunca nem ouviu falar. Todas tipo, tá todo mundo meio abalado, tá tudo meio inflamado ainda. Esquisito. E aí, por isso que eu tô falando disso, porque no último podcast a gente descobre que os Cthulhu, eles são o quê? Os Bringers of Death. Isso. Eles chegam e trazem pra existência o conceito da morte. Isso. Antes não havia conceito de morte, todas as raças viviam pra sempre. Aí chegou esse Todo mundo ser, era imortal. E falou assim, ó, amigão, vai ter morte sim, você vai durar tanto, você vai durar isso tanto, cada um vai ter... E aí eles passeiam por vários planetas e vai determinando a morte pra cada um deles. E pra essas sociedades primordiais, né, que são justamente os Senhores do Tempo, os Galifreanos, os grandes vampiros, os Eternos e tal. Por exemplo, pros vampiros, a gente sabe, tá escrito lá no manual, que eles não curtiram, teve uma treta entre os Cthulhu e os grandes vampiros. Eles não curtiram muito e eles terminaram na merda com a condição de que eles poderiam estender o tempo de vida se eles continuassem absorvendo a vida de seres com mais longevidade. Eles fizeram tipo um pacto com os Cthulhu. Exatamente. Então por isso que eu acho que essa história do mestre, que a gente sabe que vai ter o Cthulhu, sim, provavelmente vai ser antes disso que a gente vê aqui, antes dessa guerra estourar, porque provavelmente essa guerra da Aliança dos Vampiros e dos Galifreanos só estourou por conta pra ver quem é que vai sobreviver mais nesse ambiente agora que as pessoas podem morrer. Com certeza. Então a gente vai ver, tipo, talvez o estopim dessa guerra. Com certeza. Eu adoraria que isso acontecesse, né? Porque é pra isso que a gente tá aqui. Time Lord Victorious tá aí pra gente desvendar esses mistérios que estão sendo jogados. Porque quando você para pra pensar, já tem muita coisa, muito conceito. E tem só 3 coisas, hein? Só 3 coisas, 2 HQs e uns pedaços de texto. Tá rendendo demais, assim, e tá cheio de ponto em aberto, cheio de linhas aí pra serem continuadas. Sim. E aí a gente fica, né, só nas teorias, como eu falei aí, nos podcasts de TLV. A melhor parte de tá vivenciando Time Lord Victorious enquanto ele acontece é criar essas teorias. Sim, ficar perdido junto com todo mundo. E vem pra superar esse vazio da falta da série de TV, né? Não, com certeza. Com certeza. Com certeza. E, de novo, entra naquilo que eu tava falando, né, cara? De ser... É uma cartada muito certa isso de colocar num ambiente onde é tão próspero pra você teorizar, pra você fazer um monte de coisa. Porque eles podiam ter pego... vamos fazer uma mega saga aí, bota, sei lá, num tempo que as pessoas já estão acostumadas. Não, vamos colocar num negócio onde, novamente, todo mundo vai ficar perdido junto. Com muito certeza, maneiro. É muito bom. Por exemplo, nessa HQ, a gente tem... Apesar de ser só uma história em quadrinho, ela tem complementos até nas quartas capas, né? Na traseira da HQ, né? Que a gente tem um poema, isso é muito maneiro, que muito legal. É um poema retirado ali do 9º livro da Espiral Escarlate, ou da Espiral Carmesim, né? O Crimson Spiral. Sim. Né? Que é de um autor desconhecido. Então, assim, eu esse adoro negócio autor desconhecido. não é citado durante a HQ. Não. Mas ela tá ali jogada, tipo, num pedaço, tipo, das capas. E você pode muito bem deixar isso passar desapercebido, mas isso tem um peso grande pra quem tá vendo, porque é envolvido do Cthulhu. Com certeza. Então, você quer ler o poema? Sua bela voz? Posso, então, por favor. Posso recitar então, o poeminha. Entoio. O que você aprendeu quando sentiu o primeiro vento em sua face?
quando o calor da primeira manhã tocou sua pele? O que você perdeu quando a primeira flor murchou e o primeiro mar secou? O que você tomou para si e o que deixou para trás? Lágrimas do escuturo. Maravilhoso, hein? Pois é. Maravilhoso. Aí, o que é isso? Tipo, o que a gente consegue interpretar disso? Tipo, vai ter perda em algum momento? A gente sabe que, por exemplo, vai ter um mar, o primeiro mar vai secar, as primeiras flores vão murchar. É muito natureza, né? Então, Vento, é o lance da morte. Flor. É o lance da morte, tipo... É vida e morte. O que você sentiu... Morte e vida, Severino. O que você perdeu, exatamente. O que você perdeu quando, tipo, essas coisas que eram imortais se tornaram mortais? Isso, exatamente. Qual foi o efeito disso em você, tipo... E aí eu vou além, a primeira parte é muito sobre vida e aproveitá-la ao máximo. Mas olha que louco. E a segunda parte, tipo, mas acaba, né? É. Que é o conceito da morte. Cara, é muito maneiro. É sensacional. E eu vou além. Eu queria ver... Agora eu vou virar o scholar disso, porque eu queria ver os outros livros da Espiral Carmesim, do Espiral Escarlate, cara. Esse é o nono, é um pedacinho, um versinho. É um excerto do nono livro. É um versinho. Porque isso é retirado do nono livro. Esse livro pode ter, sei lá, 1.500 páginas, a gente não sabe. Isso pode ser o Silmarillion dos Dark Times, saca? E é o nono, então imagina todos os outros. Você não sabe quantos será tem. Será que vão ser 13? Com um livro 8,5? Não, se é uma imortalidade, pode ser um conjunto de 5.000 livros, não, mas 10.000 livros, sim, mas eu digo assim, 80 milhões de livros. Em efeitos práticos para comercialização, de verdade, se o James Goss quiser, ele consegue criar um Silmarillion dos Dark Times, cara. Fácil. E chamado a Espiral Escarlate. Eu acho até que eles vão fazer isso. Será, cara? Eu acredito que sim, e eu torço sim também pra sair, porque quando fechar tudo, quando completar, aí provavelmente a BBC pode vir a continuar ordenhando isso. É lógico. Então pode vir a anunciar. Então esse é o grande guia dos tempos sombrios. E aí vai ter uma enciclopédia. Sim, nossa, você imagina um livrão todo tipo vermelho, todo... imagina um The Vault, só que carmesim, ou assim, vermelhão, lindo. Aquele vermelho sangue maravilhoso, mesmo. Né? Com detalhes em volta, com um livro antigo. Nossa, isso é maneiro. Incrível, eu quero. James Goss, me liga. Eu tô jogando dinheiro na tela, eu quero saber quando é que chega. Pois é, cara. E aí é com isso, com todas essas coisas, agora tem esse lance do Supremo, que a gente viu aqui na história sendo jogado, porque a gente tinha visto isso só na anual, agora a gente viu numa história mesmo. A gente tem a Rose sendo aí banqueteada pelas irmãs loucas. Vai acontecer alguma coisa ali, ela vai ser salva pelo Bongo. Talvez até pela menininha. A gente não sabe. Talvez. Menininha, qual é o nome dela mesmo? É a Sentia. Sentia pra companion de ocasião, por favor. Ela é muito pura, gostei dela. Adoraria. Mas enfim, cara, é isso. A gente termina aí com mais um cliffhanger em Time Lord Victorious. Sim. Pra deixar a gente mais ansioso ainda pro próximo pedaço dessa tapeçaria gigante que a gente tá costurando. Chega logo outubro. Pois é. Pelo amor de Deus, gente. Então, assim como no último review aí do quadrinho do 10º Doutor, nossa nota é uma nota meio... esquisito. Pra constar que a gente tá dando uma nota, mas é uma nota só de uma metade. Então ela não tem um peso tão grande assim. Mas quanto aí? Quanto você dá de Hartnell Whittaker pra esse Monstrous Beauty, a beleza monstruosa? Como você mesmo falou, né? A gente ainda não sabe. Uma nota meio leve. Mas assim, o que eu achei da história até agora, pra mim merece um Matt Smith. Sim, ok. Matt Smith. Não vou dar mais porque eu quero saber o que vai acontecer. Eu vou de Capaldão, eu vou de 12. Porque eu gosto muito... de novo, eu poderia dar um... É porque é uma história que termina sem final, né? Então é até difícil dar uma nota máxima pra ela. Exato. Mas só o lance de ser os vampirões e tal, eu gosto dessa. Eu gosto de vampiro, eu gosto de vampiro ponto. Eu gosto de vampiro, eu gosto do nono. Eu gosto que tem uma Rassilon. Isso é bacana. Eu gosto do conceito deles usarem, né, as moiras também, acho muito legal. O arquétipo. O arquétipo. Então, assim, eu tô apenas muito empolgada pra saber o que vem por aí. Pois é. Tem muita coisa de histórias pra ver ainda, cara. Tamo apenas... Nossa, a gente tá só começando. Sim. Não tem cara, um isso mês. Vai rolar, presta atenção, isso vai rolar até 2021. Bicho. Olha aí. Até o comecinho de 2021, então relaxa que ainda tem muita coisa pra gente revisar. A gente já vai estar todo mundo vacinado contra o corona. Já vai estar vacinado contra vampiro, né? Esse é impossível. E contra Cthulhu, e contra como é que é os bichos aí que aparecem, os Cucurbit. Né? Com pois certeza. Bate história, muito maneira de ler, muito maneira de revisar. Não é o tipo de coisa que é tão cara, mas também não é tão barata de você consumir legalmente se você quiser. Sim. Né, cara? A gente sabe que se você quiser procurar no jeitão, você pode. Mas caso você queira ter a Dr. Who Magazine oficialmente, uma coisa que a gente aconselha você a fazer é rachar com um amigo. Exato. A gente tem aí serviços que vendem revista online, revistas digitais, isso. né? Como é o caso da Pocket Mags, né? Que a gente
rachou com nossa querida amiga Renata, lá do Puxadinho da Tarde. Beijo, Renata maravilhosa. Pra todo mundo, de novo, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho importante. A gente tá nesse momento de criação de conteúdo por conta dessa mega saga e não tem porquê todas as frentes aí de produção de conteúdo de Doctor Who no Brasil não se ajudarem de certa forma. É lógico. E nesse caso foi assim. A gente fez aí cada um paga um pedacinho, não saiu tão pesado pra ninguém. Saiu uns 30 e poucos reais pra cada um. É tranquilo. E eu também acho que assim, a união faz a força. O pessoal lá de fora tá vendo que o Brasil está produzindo coisas de Time Lord Victorious. Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Cthulhu e nem pra grande vampiro. Bactéria! Gente, é isso aí. Quando a gente publica qualquer coisa de TLV, a gente tagueia, né, os envolvidos, os roteiristas, os criadores, a Big Finish, a Titan, a própria Dr. Who Magazine. Então, assim, é muito gostoso pra eles verem que tá tendo audiência, Tanto né? que foi até tá citado tendo mobilização. na Vortex, que é a revista da Big Finish. Isso. Eu não sei se a gente já comentou isso em algum podcast ou foi só em rede social. Eles citaram o Brasil. Citaram gostei de ver o envolvimento do Brasil quando teve Big Finish Day. Então, assim, é legal. Eles sabem que tem fãs aqui, é muito importante isso. E eu acho que não é nessas horas que a gente vê como é um negócio que as meninas do Love, a Mariana e a Marcela sempre falam. Beijo pra elas quando também. Todo mundo se junta é foda e todo mundo fica muito coisa. E é verdade, cara. Então, assim, é legal, fico feliz de ver que tá todo mundo se ajudando. Fico triste um pouco de ver que tem pessoas que tentam minar a treta de onde não tem. Tipo, olha só, ele tá fazendo melhor, ele tá fazendo mais. Acho que não é por aí, eu acho que todo mundo tem que se ajudar. Isso que é bacana. Deixa esses pra lá. Pois é, por que eu tô falando isso? Porque caso você queira consumir legalmente a Dr. Magazine aí no segundo que ela sai, a dica que a gente dá é Pocket Mags, rache com 2 ou 3 amigos numa conta, cada um dá aí seus 20 e poucos, 30 reais. Resolvido. Consegue ler legalmente a parada. Isso. E aproveita essa baita história que vai ter conclusão aí nos próximos meses da revista. Com certeza. E tem mais acesso a um monte de material, porque a Dr. Magazine é cheia de coisa legal. Gente, a Dr. Magazine é incrível. Sim. Eu, enquanto jornalista e pessoa que já trabalhou em revista... É verdade. Eu acho o trabalho deles nada menos do que primoroso. Primoroso. É primoroso. Não tá aí... Sabe quando as revistas brasileiras tinham matérias que, tipo, tinha 6 páginas, 8 páginas? É pouquíssimo. E hoje em dia não tem mais aqui no Brasil, né? Tá murchando. Lá, continuou. Pois é Lá isso que eu ia falar. Não é grandona, à toa que a Dr. Magazine é printada há tantas décadas. Sim. Porque é uma coisa que funciona muito bem. Inclusive, ela não parou durante o hiato da série, cara. Sim, ela que sustentou aí a série. Ela, junto, claro, com os livros da Virgin, com áudios. Com outras coisas. Sim. Mas é legal falar que ela não acabou, Sim, com né? certeza. Até porque ela é muito completa, né? Ela tem tanto matéria quanto quadrinho, que é uma coisa que cria lore e que ela é importante. fala de tudo de Dr. Who. É clássica, é moderna, é tudo expandida. misturado, é muito legal. É maravilhoso, gente. Pois é, cara. Então é isso. Não deixem de consumir Time Lord Victorious, não deixem de consumir Monstrous Beauty, que é uma baita história aí que tá trazendo muita coisa aí pra mesa pra gente poder discutir. E, claro, não deixe aí de falar com a gente nas redes sociais o que você tá achando de TLV até agora, meus amigos. O que vocês estão achando dessa mega saga? Como estão os cérebros de vocês com tanta informação entrando de uma vez? E pra isso, óbvio, você sabe os caminhos. Os caminhos estão ali. Tem o Facebook, que é Dark Times, tá ali, tá morto, tá cheio de grande vampiro ali. A gente não pisa muito, mas tá lá. Se você quiser ir lá, você pode dar like no Facebook. Temos também o Instagram, que é um lugar próximo pra gente postar muita coisa. E tem também o pássaro cucurbito, que é o pássaro ali que ele é sangue, que é o pássaro vampirinho. É o pássaro vampirinho, que é o nosso Twitter. Nas nossas contas, em todas as redes sociais, você acha por qual usuário mesmo? Dr. Who Brasil. Exatamente. Então, se você não segue em alguma dessas redes sociais, não deixe de ir lá fazer isso e trocar ideia com a gente. A gente gosta de conversar, como eu sempre gosto de falar. Sim. Caso você esteja aí escutando, seja Maria de Primeira Viagem, cair, sei lá, no Spotify ou no Deezer, procurando Dr. Who, cair no podcast, não sei direito onde eu vou assinar, você tem uma miríade de lugares aí, você pode assinar tanto no Spotify, como no Deezer, como via RSS, por iTunes, ou escutar nosso próprio site ali, que é o www.drwhobrasil.com.br. Lá tem as matérias, também tem os podcasts pra você escutar dentro. Também estamos no Anchor e estamos em vários lugares. Tamo aí. O DWRcast está em todos os feeds aí espalhados. Só procurar a gente. Com certeza. Outra coisa que também é uma certeza que eu sempre fico muito feliz aqui de agradecer é aí todo o feedback que vocês dão, todas as respostas e a galera se empolgando junto, eu acho muito legal. E também, óbvio, falar da galera que ajuda a gente mensalmente aí, claro, que sempre maravilhosos. Todo mês tá dando os dinheirinhos deles ali pra ajudar a gente a continuar criando conteúdo de Doctor Who, por exemplo, pra pagar essas coisas aí, tipo, pagar uma revista aqui, pagar um livro ali, o servidor do site, comprar microfone novo pra gravar podcast. Sim. Todas essas coisas são ajudadas aí, são financiadas pelos nossos companions. Então, se você quer se tornar um companion e ajudar a gente com um dinheirinho aí mensal,
um pouquinho ou um pocão, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil, se tornar um companion, a gente fica muito feliz e vamos aí continuar criando conteúdo juntos, certo? É isso aí! Maravilha, por hoje é só. Vou dar a dica aí pra vocês, essa semana a gente ainda vai voltar, apesar de... mas Fred, meu Deus, é sexta-feira, Pois é, essa semana a gente ainda volta, ainda falando de TLV. Deu spoiler aí, Fiquem no aguardo aí, vão preparando a cachola, vão matutando as teorias. Foi muito bom revisar aí Monstrous Beauty com vocês aí em mais esse podcast. Até nosso próximo encontro, até nosso próximo review de Time Lord Victorious. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Curciol Filho, Rogério Kobayashi Tanamates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Brasil.